Gravando. O comprimento, ele é o somatório de dois comprimentos, o real e o equivalente. Então, quando a gente vem aqui na fórmula do comprimento, que é essa última aqui que eu vou mostrar, ela é o comprimento real mais o comprimento equivalente, ó, CT, que é esse aqui, é comprimento total, ele é igual ao comprimento real de tubulação mais o comprimento equivalente. O comprimento real é o comprimento de toda a tubulação. Então, é o tamanho da tubulação mesmo. Aí, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. De acordo com a figura, considerando o trecho AB, então, a coluna de distribuição, eu pus aqui o trecho A até o trecho B, que é o começo do ramal 1. O comprimento real da tubulação será de 2 metros, que é aqui, mais 3, mais 3. Então, o comprimento real é de 8 metros. Então, é só o comprimento de tubulação que tem até chegar no ramal. E o comprimento equivalente é a perca de carga localizada provocada por cada conexão existente na tubulação. O que é conexão? É joelho, T, não sei se vocês já viram, vou mostrar aqui só para caso alguém não viu, mas é joelho de PVC. Isso aqui é um joelho. Isso aqui é um T, que são os elementos de ligações dos tubos. Então, ele leva em consideração por causa dessa perca de carga que eu vou explicar para vocês. Aí, a gente tem também o registro. Ó, registro. Tem o de pressão, que é o do chuveiro. Esse aqui é o que tem... É o registro de pressão. A gente fala que a válvula dele é de globo. Eu vou mostrar para vocês na tabela. Esse é o que tem no nosso chuveiro. Esse registro, que a gente chama de registro de pressão ou de globo, ele é o que a gente tem o quê? A gente pode regular a vazão de água. Então, no chuveiro, por exemplo, se você abrir mais, vai sair mais água. Se você abrir menos, sai menos água. A gente faz isso para o chuveiro ficar mais quente, né? E aí, esse é o registro de pressão. E tem o outro registro, que é o registro de gaveta. É esse aqui. Esse aqui, geralmente não, ele é para você interromper o fluxo de água. Então, esse é o registro que tem, igual eu falei para vocês, que no barrilete, lá no começo da caixa d'água, não sei se a gente colocou aqui, não. Mas aqui no começo, aqui, que a gente chama de barrilete, tem que ter um registro, é esse registro de gaveta que a gente coloca. O registro que tem, por exemplo, no banheiro de vocês, tem o chuveiro, mas tem um registro que fica, tipo, geralmente em cima do vaso ou em cima da pia, um registro que está mais no alto, assim. Aquilo lá é um registro de gaveta. Ele serve para quê? Para interromper o fluxo em algum lugar, geralmente para você fazer uma manutenção ou alguma coisa assim. Então, esses elementos de conexão, registro, joelho, T, tem curva de 45 graus, quer ver? Graus PVC. Essa curva aqui, que é para a gente, às vezes a gente não quer virar 90 graus, a gente quer virar só 45, tem esse joelho de 45 graus aqui também. Então, são várias as conexões que a gente tem numa tubulação. E aí, quando a gente vai calcular esse comprimento, a gente tem o comprimento real e a gente tem o comprimento equivalente. Aí aqui, ó, sendo assim, o comprimento equivalente da tubulação será o somatório de todos os comprimentos equivalentes das conexões existentes na parte da tubulação a ser dimensionada. Por que tem isso? Quando a gente tem uma água passando num tubo, isso a gente imaginando, quando a gente tem uma água passando num tubo reto, ela está indo, vamos falar de velocidade, ela está indo numa velocidade ou numa pressão. Quando a gente tem uma curva, ela vai afetar essa velocidade. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem imaginar isso? Sim, sim. Sim. Abre o microfone, todo mundo aí, que eu vou precisar que a gente converse hoje.
vai ser difícil. Abre todo mundo aí, vocês conversam comigo. Pode deixar aberto. Então, Então, vai ter uma alteração. Então, tipo assim, ele dá uma interferência. E aí, por que chama comprimento equivalente? É porque na perca de carga, quanto mais comprimento a gente tiver, menos a gente vai perder pressão. Então, por exemplo, para eu levar a água aqui do lado, a pressão, eu não vou perder muita pressão. Agora, se eu for levar a água daqui, na casa de vocês, vai dar aí, vamos supor, 10 quilômetros de tubulação. Ela vai perder pressão ao longo do trecho. Por quê? Vai ter o atrito da água passando na tubulação e a perca de força também. E aí, o que é o comprimento equivalente? Ele faz essa perca de carga dentro de um joelho ou de um T, ele faz virar, é uma fórmula que foi criada, igual a gente fala, por estudos, que ele dá um comprimento equivalente. Tipo assim, esse T, ele equivale a 3 metros de tubulação, por exemplo, no cálculo, entendeu? Tipo, para jogar no cálculo, ele transforma o joelho num comprimento equivalente. Então, tipo assim, um joelho, ele é como se fosse 3 metros de tubulação, ou seja, a pressão que a água vai perder no joelho é a mesma pressão que ela iria perder se ela percorresse 3 metros de tubulação. Deu para entender? Deu. Se tiver dúvida, me pergunta, porque agora uma coisa vai depender da outra e muito, assim. Ninguém tem dúvida mesmo? Pode perguntar. Não, por enquanto não. Enquanto não. Então, aí aqui tem essa tabela, ó, e ela dá o quê para a gente? Os comprimentos equivalentes de cada conexão. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso lá é de 32, né? Aí, tá vendo aqui, ó, 32. Para tubulações de 32 milímetros, que é essa parte aqui de cima aqui. Vocês estão vendo 32 aí? Sim. Uhum. Tá meio passada a tabela, mas quem não conseguir enxergar direito, tem no livro que eu passei para vocês. Então, por exemplo, um joelho na tubulação de 32, ele tem um comprimento equivalente de 1,5 metros. Então, ele equivale a como se a água percorresse em 1,5 metros de tubulação. E aí, a gente tem aqui, ó, o joelho de 45, a curva de 90, a curva de 45. Aí tem os T's, que eu vou explicar para vocês qual que é a diferença deles. Aí, até o T aqui, a gente usa essa parte, entrada normal, saída, válvula de pé de crio, isso aqui é usado geralmente em construções maiores. Então, aqui não vai interessar para a gente. Depois vai interessar para a gente registro de globo aberto e registro de gaveta aberto, que foi os dois que eu expliquei para vocês. O de globo é o do chuveiro, que é o registro de pressão, e o de gaveta é o registro normal que a gente tem, que é o registro de tampar, de fechar a caixa d'água. E também da gente fechar cada subramal. Vocês vão ver que cada subramal, eu vou mostrar para vocês, a gente tem que colocar um registro para manutenção daquele subramal. Então, vão ser isso, os joelhos, as curvas, os T's e os registros de globo e de gaveta, certo? Certo. Beleza. Aí, aqui, nos T's aqui, a gente tem 3 tipos de T. Tem o T de passagem direta, o T de saída de lado e o T de saída bilateral. Eu vou explicar para vocês, enquanto a gente estiver fazendo o nosso, qual que é a diferença dos 3. Mas no cálculo, olhem aqui para vocês verem, ó, o comprimento equivalente é diferente para cada um deles. Eu vou explicar para vocês. Então, e no nosso projeto, aí, quando chega nessa parte, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que está a nossa tubulação. Então, por exemplo, como que é grama, isso aqui vai ser enterrado, certo? Uhum. É melhor para a gente passar aqui
enterrado. Então, vou pôr aqui, só para a gente identificar enterrado, uma linha tracejada. A linha tracejada, ela está representando onde que é um trecho enterrado, certo? E aqui também vai ser enterrado, porque aqui a gente está passando na grama também. Aqui onde tem concreto, o povo vai rasgar, enterrar e depois tampar novamente. Mas a melhor forma de passar é enterrado. Então, como está vindo enterrado aqui, qual que é a primeira coisa que a gente vai ter aqui saindo do reservatório? O registro do barrilete. Registro. Na construção civil, nós representamos registro em projeto dessa forma aqui, ó. Que está representando é a simbologia. Eita, nós. É o da Lohane. Ô, Lohane, fecha aí para nós. O quê? Acho que é o seu que está fazendo muito barulho. Não é, pode ligar. Eu acho que é a Emily agora, vai, Emily. É o da Emily. Ô, Emily, deixa desligado, porque o seu tá muito barulho. E qualquer coisa, quando você quiser falar, você liga, tá? Tá bom. Então, essa aqui é a simbologia de... Eu vou colocar uma outra cor aqui pra gente. Deixa eu ver uma cor que fica legal aqui. Pra ela ficar diferente. Vou colocar o rosa também, que ele tá... Então, isso aqui é porque tem um registro aqui, certo? Depois, lá na frente, o que a gente vai ter? Vai estar enterrado, e quando virar aqui, o que a gente tem que colocar aqui? Joelho. Uma curva seria ideal. Joelho. Um joelho ou uma curva. Os dois dá certo, certo? Qual que é a diferença, só para vocês entenderem, da curva? O joelho ou curva a gente representa assim, galera. Dessa forma aqui. Qual que é a diferença dos dois, só para vocês entenderem? Vocês estão vendo que a curva, ela tem um ângulo maior? Uhum. Consequentemente, a perca de carga dela, olha aqui para você ver, ó, a de 45 é 0,4, a do joelho de 45 é 0,7, a de 90 é 0,6, o joelho de 90 é 1,5. Por quê? Porque ele tem uma curva mais fechada, então ele dá um impacto maior na água e faz ela perder mais carga. Então, é melhor a gente usar curva quando a gente não quer perder muita pressão. Mas você pode começar o dimensionamento, por exemplo, tem gente que gosta de usar mais o joelho porque ele ocupa menos espaço, vamos dizer assim, é menos espaço ocupado. Só que ali, como a gente está enterrado, a gente pode usar uma curva para perder menos carga, certo? Só que aí numa parede, por exemplo, a gente não tem um espaço para a gente fazer uma curva. O joelho, ele já vai vir e vai descer na parede. Então, dentro dos ambientes, a gente usa mais joelho e fora, de forma a diminuir a perca de carga, a gente usa as curvas. Certo? Certo. Aí, só para diferenciar aqui, pior que a simbologia dos dois é igual. Vou escrever aqui. A simbologia dos dois é igual, geralmente a gente diferencia na lista de materiais que a gente fala, para o montador saber. Mas eu vou escrever aqui só para a gente não perder informação. Vou pôr um C de curva aqui.
Beleza. Então, aí aqui vai ter uma curva de 90 graus. E o que vai ter aqui no ponto C? Um T. A simbologia do T, ela é isso aqui. Só que com uma perninha de cá, simbolizando um T. E aqui a gente vai ter o quê? Hã? T também. T. E aqui? Outro T. Mais um T. Então, a gente tem as conexões aqui da coluna de distribuição. Lembrando que depois nós temos que fazer o restante, mas estou fazendo da coluna de distribuição. Então, vamos começar aqui pelo trecho AB na nossa tabela. Qual que é o comprimento real do trecho AB? O que a gente faz? A gente vê a distância... Aí, Marla, agora que usa o dist, ó. A gente vê a distância daqui até aqui. Então, a gente tem 10 metros e 94 centímetros. Certo? Estão vendo aí? 10,94? Uhum. Sim. Então, aqui tem 10 metros e 94 centímetros. Então, eu venho aqui e coloco, ó, em metros, 10 metros e 94. Agora, desse trecho BC, como que eu tenho? Aqui eu já prefiro fazer por PL, ou Marla, por isso que tem vezes que eu prefiro PL, porque quando eu faço PL, eu clico aqui e clico aqui, ele fez uma linha, tá vendo? Quando você clica na linha, ele vai te dar aqui no length o tamanho total dessa linha. No dist, naquele comando dist, a gente só consegue fazer reto, tá vendo? Então, aqui nós temos 36 metros e 84 centímetros. Então, vou ter 36 e 84. Agora, aqui do C para o D, eu vou ter 131,09. Isso aqui quer dizer 1 metro e 31. 1 metro e 31. E daqui para cá eu vou ter, no DE, 4 metros e 62. Certo? Agora, Certo. igual eu falei para você, a gente vai no comprimento equivalente. Então, vamos lá. No trecho AB, o que eu tenho de conexão? Um registro de gaveta e, ó, que a gente esqueceu. Volta. Ali tem um T também, né? Então, aqui eu tenho um registro de gaveta e um T. Aí você vai lá na tabela e fala, mas qual T? Qual que é a diferença? O de passagem direta, ele quer... Não, calma. Vou ter que explicar um por um para vocês entenderem. Esse aí vai ser um T de saída de lado, nesse trecho. Ele vai ser de saída de lado. Por quê? Porque tá vindo a água e ela tá saindo de lado, certo? Então, se você considerar para esse trecho, é como se estivesse fazendo a função de um joelho. Então, tá tendo uma saída de lado. Certo? Peraí, deixa eu... Ô, Letícia. Não, desculpa, gente. Peraí, volta.
Saída bilateral. Por quê? Tá saindo num lado e no outro. Então, é saída bilateral, certo? Uhum. Ok, pode perguntar agora. Aqui, eu tô com uma dúvida nesse negócio do TI. Essa peça, ela é diferente da peça ou é só a posição que vai interferir nisso? Não, isso é só para o cálculo, a peça é a mesma. Entendi. Então, é só a posição que você vai colocar que vai mudar no cálculo. Só para você ter uma ideia, quando a gente for no trecho BC, a gente vai ter um T bilateral, porque aqui vai sair tanto para o ramal quanto vai continuar reto, né? Então, é um T bilateral. E esse T, ele também vai entrar na conta, só que agora ele vai entrar como passagem direta. Por quê? Porque a água está vindo e passando direto por ele. Deu para entender? Eu não entendi, não. Não? Aqui, ó, a gente tem aqui, ó. A gente tem o T de passagem direta, o T de saída de lado e o T bilateral. O de passagem direta é quando no cálculo ele é considerado que vai passar, a água está passando direto. Por quê? Para esse cálculo do trecho BC, a gente não está considerando a virada do ramal, porque ela já foi considerada no cálculo do trecho anterior. Ah, tá, entendi. Então, a gente vai considerar só a conexão da passagem direta, como se a gente considerasse que fosse só uma luva. Uhum. Para o cálculo, a peça é um T, isso não vai mudar para nenhum, mas para o cálculo, no trecho BC, ele vai ser passagem direta. E no trecho AB, o que está acontecendo? A água está vindo e está virando no nosso ramal. Só que ela está vindo, virando o nosso ramal, e ela está continuando reto também. Então, aí é uma saída bilateral. Entendi. Um cálculo diferente, né, no caso. Não, peraí, galera. Eu tô confundindo. Volta de novo. É que é saída de lado mesmo, é porque tá saindo de lado. Bilateral é assim, ó. É quando ele chega e sai para os dois lados. Ó, Não entendi. aqui, Não teve. não, eu confundi aqui. Vai de novo, ó. Nesse ramal, o AB, a gente está tentando levar a nossa água para o ramal 1, certo? Então, o T aqui, na consideração desse ramal, ele está fazendo o que com a água? Ele está saindo de lado, então é um T de saída de lado. Que é esse aqui, ó. T saída de lado. No caso que a água chega, e aí ela acaba no T e sai para dois lados perpendiculares, aí ele vai ser esse saída bilateral. E quando a gente considerar ele, igual eu falei para vocês, no trecho BC, ele está aqui. Só que a gente não está considerando a água saindo de lado nele, a gente está considerando a água vindo e passando direto. Então, aí é a passagem direta. Nossa, isso aí complicou, viu? Não deu para entender? Ah, deu, mas complicou, tipo, embolou um pouco na minha cabeça. Ó, vamos no outro que você... Ô, Letícia, mas por que considera passar direto em vez de saída lateral? Só para o cálculo mesmo? Quando a gente for fazer, ó, a gente ia fazer agora o do trecho AB. Esse T, o cálculo do trecho AB, qual que é a função que ele está cumprindo? Ele está pegando a água daqui e fazendo ela sair de lado. Então, ele tem a função no trecho AB de ter saída de lado. Uhum. Quando a gente vai calcular o trecho BC, Aí é diferente. ele não está tendo a função de sair de lado mais, ele está tendo a função de passar direto. Ah, entendi. Ele vai ser o de passagem direta. Ah, tá. Então, calcular AB é saída de lado e BC, passagem direta. Então, no trecho AB, por exemplo, eu vou ter um registro e um T de saída de lado. Uhum.
No trecho BC, eu vou ter um T passagem direta Sim. e um T saída de lado. Agora eu entendi. E uma o curva. último? Aí, quando eu for calcular o CD, esse T vai ser passagem direta e esse vai ser Vai dar- saída de lado. Vai ser Entendi. passagem o quê? Cortou. Esse último vai ser o quê? Passagem direta e esse vai ser saída de lado. No trecho CD. Aham. E aqui no trecho DE, esse vai ser passagem direta E o outro saída e esse bilateral. bilateral. Eu confundi, vocês me perdoem que eu viajei aqui. Mas o bilateral quer dizer o quê? Tá chegando, acaba no T e vai sair para os dois lados. A perca de carga dele é, inclusive, maior por conta disso, ó. Tá vendo? É 3,1. Agora eu É a entendi. mesma do saída de lado, porque tem essa quebra brusca de direção da água. Deu para entender? Alguém não entendeu? Eu entendi. Pode Entendi falar aí. também. Entendi. Beleza. Então, tipo assim, só o T que tem essa complicaçãozinha aí, porque depende dessa função dele, mas o resto é normal, e agora a gente joga isso na tabela do comprimento equivalente. Então, vamos primeiro para o trecho AB. A gente tem um registro de gaveta e um T de saída de lado, porque a gente está levando a água do AB para o ramal 1, então está saindo de lado. Aí a gente vem aqui. Eu vou jogando aqui do lado só para a gente ter aqui. Inclusive, na verdade, eu coloquei uma tabela auxiliar aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês entenderem, ó. Trecho AB. Ó, quais as peças que a gente tem lá? A gente tem um registro de gaveta, eu vou pôr RG aqui, e um T. T, saída. Vou pôr telado para caber aqui. Na verdade, eu vou ampliar aqui para caber, né? Para a gente colocar certinho. Saída de lado. É só esses dois que a gente vai ter no trecho AB, né? Vai ser um registro de gaveta e um T de saída de lado. Qual que é o comprimento equivalente? O do T saída de lado para o diâmetro de 32, que aqui na nossa rede, nosso diâmetro de todos é de 32. Então, o T saída de lado vai ser 3,1, certo? Uhum. Então, a gente vem aqui, comprimento do T é 3,1. E o registro geral, que é o de gaveta, vai ser 0,3, certo? Então, a gente vem aqui e põe 0,3. Aí eu coloquei aqui, comprimento equivalente total das peças, porque aí que a gente faz? A gente soma os dois, para a gente saber o comprimento total do trecho, que eu até coloquei de cal. É esse, mais esse. Ah, é porque, calma aí, é isso aqui, eu coloquei... Deixa eu só arrumar aqui. Porque eu coloquei, porque caso a gente tivesse 2, aí a gente multiplicava aqui primeiro, ia ter 0,6 e aqui 3,1, e depois a gente somava, entendeu? Mas como é só 1, então o comprimento equivalente total de registro de gaveta é 0,3 e o de saída de lado é 3,1. E o comprimento equivalente total do trecho é esse, mais esse. Que deu 3,4. Então, o trecho AB, o comprimento equivalente total do trecho foi 3,4. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, o comprimento equivalente, portanto, o comprimento total, que aí é o último da tabela, ó, o total, ele é o comprimento real mais a soma do comprimento equivalente de todas as conexões. A soma total eu já fiz aqui, deu 3,4, joguei aqui. Então, o total é o real mais o equivalente.
Então, o comprimento total desse trecho vai ser 14,34. Então, vocês entenderam que de comprimento a gente tem 10, só que a gente transforma as conexões em comprimento equivalente, como se fosse comprimento de tubulação, para a gente ter esse comprimento total aqui, que é ele que vai atingir aqui na nossa perca de carga. Deu para entender? Deu sim. Agora sim. Ótimo. Pode perguntar, galera, sem dó. Ainda mais que eu dei uma embalanhada. E se eu embalanhei alguém, vocês podem me falar. No trecho BC, agora, que é o segundo aqui que a gente vai calcular. Aí vocês viram aqui que no comprimento a gente já está fazendo normal a tabela, né? De cima para baixo. É só no peso aqui que a gente faz ela de baixo para cima. Então, o comprimento equivalente do BC. Aí eu vou vir aqui, vou fazer aqui o do B. Lá no BC a gente vai ter. Então, no BC, esse T, que no AB foi saída de lado, agora ele é... Ele é? Passagem direta. Muito direto. Porque agora a função dele no trecho BC é passar essa água direto, não está saindo de lado. Então, ele é de passagem direta. Então, eu vou ter aqui um T, passagem direta. Aqui a gente colocou uma curva de 90 graus e um T de saída de lado, porque a função do trecho BC é levar água para o ramal 2. Então, esse T no trecho BC, ele é de saída de lado, certo? Certo. E saída de lado. É um de cada. O de passagem direta é 0,9. O de curva de 90. A curva de 90 é 0,6. E o T saída de lado, a gente já viu, é 3,1. Como é só um de cada, é 0,9, 0,6, 3,1. E o total é a soma dos três, né? Mas comprimento equivalente total do trecho. É a soma de todas as conexões. 4,6. Então, o trecho BC, meu comprimento equivalente total é 4,6. 4,6. E aí, o total é esse, mais o real, mais o equivalente. Então, deu 41,44. Tudo certo aí? Uhum. Beleza. Agora, o trecho CD. Caramba. CD. No CD, a gente tem esse T, passagem direta, porque agora o CD, ele tá levando pro 3, né? Uhum. Então, esse aqui é saída de lado e esse aqui é passagem direta, porque ele vai fazer a água vir daqui para cá. Então, é um T passagem direta e um T saída de lado, só que a gente tem. Então, é um saída de lado, um passagem direta. É só um. Aí, a gente já tem aqui, o saída de lado, o comprimento é 3,1, que a gente viu na tabela, e o passagem direta é 0,9. A gente já tinha aqui a informação. É 3,1, 0,9, e aqui vai dar 4. E agora o trecho DE. No trecho DE, a gente vai ter 2 T's. Um de passagem direta e um de bilateral.
Esse é passagem direta e esse é bilateral porque ele leva para os dois ramais, Uhum. certo? Então, vai ser um T passagem direta, que a gente já tem aqui que é 0,9, e um T bilateral, que é 3,1 também aqui, estão vendo? Uhum. Então, é 3,1. Então, aqui dá 0,9, que é só 1, 3,1, 4. Então, aqui também deu 4. Então, na verdade, o CD e o DE deu 4, o equivalente. 4, 4. O total é a soma, esse mais esse, e o de baixo também, que deu isso aqui. Certo, galera? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Para a próxima parte agora, que é pressão disponível. O que é pressão disponível? Letícia, só uma pergunta. Ah, Os T's que são calculados, as curvas, joelhos, só são calculados fora da edificação? A partir do momento que a encanação entra para dentro da edificação, não é calculado, não? Como perda? então, aí, o que acontece? Nós estamos calculando o trecho. Sim. Depois que a gente calcular o trecho, a gente vai calcular os ramais. Ah, sim. E depois a gente calcula os subramais. Só que o subramais, ele é um método diferente de cálculo. O ramal é o mesmo que a gente está fazendo aqui. Só que a gente sempre começa assim. A gente começa pelo trecho, depois vai para o ramal e depois para o subramal. Aí a gente tem umas verificações para ir fazendo. Eu vou ensinar para vocês. Tá bom, tá bom. Primeiro é só o trecho. Inclusive, falei para vocês que vou passar uma atividade hoje valendo 5 pontos. A atividade vai ser para vocês calcularem os ramais desse projeto que a gente está fazendo. Certo? Certo. Então, presta atenção aí que vocês vão ter que calcular os ramais. Pressão disponível. Aí, o que é pressão disponível? Que está aqui na tabela. Pressão disponível. Tem ela aqui, tem ela aqui. Só que vocês vão entender o porquê dessas duas. A primeira aqui. A pressão disponível começa a ser calculada a partir do primeiro trecho e é dada pela diferença de cota entre a altura do reservatório e o ponto que se deseja calcular. E nos demais trechos, eu vou explicar depois. Vamos no primeiro, então. Então, qual que é a pressão disponível que eu vou ter aqui? Bem aqui, aonde que vai virar para o ramal, nesse ponto. É a diferença de altura do reservatório até aqui. Como aqui está enterrado, só para vocês saberem, mas a gente faz, geralmente nós temos que enterrar tubulações 40 centímetros. Vou deixar aqui a informação. E no projeto fica assim mesmo, viu? A gente põe assim de lado na tubulação. Falando que isso aqui está enterrado 40 centímetros e representa pela linha pontilhada. Então, qual que é a altura que eu tenho? Aí que entra o reservatório que a gente olhou. Esse reservatório, ele tem, eu falei para vocês que é esse aqui. Ele tem, é esse aqui, ó. Ele tem algumas informações que é o seguinte, a altura da coluna, ele está falando para a gente qual que é a altura dessa coluna aqui. Aí depois ele fala a altura da taça. A taça é essa parte aqui, ó. Qual que é essa altura aqui da taça? Aí depois ele fala diâmetro da coluna e o diâmetro da taça,
são os dois diferentes lá. Aí tem a altura do cone. O cone é essa parte curva que tem aqui embaixo, ó. Qual que é essa altura desse cone? E depois ele dá a altura total, que é do chão até o topo do reservatório. Para considerar nos cálculos, a gente usa essa altura total, porque a pressão da água, ela começa aonde começa a água no reservatório. Então, por isso que o reservatório, a gente calcula ele como ele mantendo sempre cheio, por isso que ele não fecha da água da rua. O reservatório, ele fica sempre cheio, ele nunca esvazia. Só caso ocorra uma interrupção de água, né? Igual a gente já conversou. Interrompe a água da rua, aí o reservatório abaixa. Mas a gente liga ele direto na caixa, na água da rua, para ele nunca deixar de estar cheio. Então, no cálculo, a gente joga essa altura total, que é aonde vai estar o nível da água. Então, a gente vendo em planta, em corte, eu vou fazer aqui para vocês só, mais ou menos. Isso aqui é o nosso reservatório. Mas esses layers aqui, tá? Vai, layer. Vai, layer. Caceta. Ó, isso aqui é o chão, tá? Isso aqui é o reservatório. Que, na verdade, ele é assim, né? Na verdade, ele é assim, né? O nosso reservatório lá, que ele é tipo taça. E aqui, vamos ver a distância aqui. Só para eu desenhar bonitinho para vocês. A distância do mais ou menos uns 8,80. Ó, ficou bem desproporcional. Você é bem menor. A nossa tubulação, ela tá vindo aqui, ó, 40 centímetros para baixo. E ela vem até aqui, assim, mais ou menos. Eu fiz aqui em corte, só para vocês entenderem o que eu tô falando. O nosso registro vai estar aqui. Vocês estão acompanhando aí? Todo mundo caladinho? Sim. Sim. O nosso registro vai estar aqui. Aqui, geralmente, a gente faz uma caixa de inspeção, que a gente fala. Não sei se vocês já viram na caixa de vocês. Uma caixinha mesmo, que a pessoa vem, tem uma tampa para ela ter acesso a esse registro. E aqui a gente vai ter o T, que a gente vai estar vendo ele assim, ó. Vamos supor que ele está mais ou menos aqui. A gente coloca ele assim. Quando a gente está vendo em corte. O que quer dizer essa bolinha? Quer dizer que a tubulação está aqui e atrás da tubulação está saindo a outra saída do T.
Entenderam? Isso que significa essa bolinha. E quando você vê essa bolinha assim, ó, quer dizer que tá saindo para cá, para o rumo de vocês. Deu para entender? Sim. Então, no nosso caso aqui, ó, ela tá saindo para lá, porque o nosso prédio, ele tá aqui. Vamos pôr aqui assim, ó. Então, a gente está olhando, tipo, como se a gente estivesse olhando assim, ó. Daqui para cá. A gente está olhando para lá. Então, a gente está vendo aqui assim, enterrado para cá, certo? Então, qual que é a pressão disponível que eu tenho nesse trecho? É a diferença de altura que eu tenho entre... Aqui é onde está o nosso ponto B, aqui, ó. Esse aqui é o nosso ponto B. E o nosso ponto A, a gente colocou aqui. Por que que o nosso ponto A começa aqui embaixo? Porque essa tubulação aqui, ela vem no reservatório, viu? A nossa realmente começa aqui. E não entrou conexão aqui, porque a conexão já vem no reservatório. Então, ela não entra no cálculo. Isso aqui é uma tubulação do reservatório, certo? E tem uma conexão do reservatório que a gente vai ligar a nossa nele. Depois eu mostro uma foto para vocês. Só não vou mostrar agora para não perder a linha de raciocínio. Então, qual que é a diferença de altura que eu tenho? Aí o reservatório está aqui, o nível de água está aqui. Eu falei para vocês que aqui, o final do reservatório, vamos pôr o nível de... A gente falou, vamos pôr o reservatório cheio. Então, tem água até na boca aqui. Qual que é a diferença do nível da água até o meu ponto B? Essa é a minha pressão. E aí, o que eu falei para vocês? Que a altura do reservatório aqui, eu não sei se eu desenhei certo, mas não desenhei certo. Mas ela é 10, é o dobro disso aqui. Ele tem 10 metros. Ele é desse tamanho. Então, é 10 e 10, né, que a gente viu aqui, mais 40 centímetros que a gente colocou aqui, no enterramento. Estão vendo aí? Então daqui até lá no topo, a gente vai ter 10,50. Essa altura aqui. Deixa eu pôr uma cota aqui pra gente... Aqui não vai dar certo, porque vocês viram que eu desenhei bem rápido, sem medida, pra gente fazer rápido. Deixa eu abrir um projeto para pegar uma cota aqui. Eu ia dar tudo nessa aula, mas não vai dar tempo, não. É muita coisa para agregar. A gente não vai terminar hoje, não. Eu passo a atividade na aula que vem. Vou abrir aqui um projeto para a gente ver. Eu tô pegando cota, gente, porque fazer cota dá muito trabalho no CAD. Geralmente a gente copia cota. Então a gente falou que aqui vai ter 10 metros e 50. A altura do reservatório é os 10 e 10 do reservatório, que a gente viu aqui, mais os 40 que está enterrado, que é esse tantinho aqui. Então, deu 10,50. Então, a pressão disponível que eu vou ter no ponto B é isso, é a altura. A pressão da água, ela vem da gravidade, ela vem pela força da gravidade. Então, essa é a pressão disponível. Por isso que tem aquele comprimento equivalente, porque a água ela não vai fazer só isso, né? Ela não vai só cair daqui para cá, ela vai vir aqui, vai passar aqui, vai passar aqui. Então, a gente tem que levar em conta essa perca de carga, que é a próxima coisa que a gente vai ver.
Então, a gente joga aqui a pressão disponível, que é 10,50, e aí a gente tira desses 10,50 essa perca de carga, que é relacionada com esses comprimentos. E aí a gente vai ter a pressão disponível, eu vou até pôr aqui, real. Deu para entender? Sim. Porque a água não vai fazer só isso, ela não vai só vir daqui para cá. Ela vai vir, passar por todas as conexões, passar por essa tubulação. Então, esse comprimento, ele está gerando uma perda de carga. Então, a pressão disponível menos a perda de carga é a pressão real que eu vou ter. Certo? Uhum. Beleza. E aí, beleza. Aí, isso aqui é a altura do reservatório. Então, qual que é a pressão disponível que eu vou ter no meu ponto BC? A pressão disponível que eu tenho aqui é a altura do reservatório. Mas e no trecho BC? Daqui para cá. Alguém consegue pensar aí o que seria? Eu acho que só... Não. Eu acho que você vai ter que pegar a altura e diminuir pelo tamanho do trecho que deu do BC. A altura do quê? Do reservatório, do ponto A até o ponto B. Que é os 10,50 lá. Não, não é isso, não. Não? Eu É o acho... seguinte. Pode falar. Não, pode terminar de falar. Fala aí, vai que você acerta. Não. Fala, sou. Não, pode falar, é bom que eu aprendo. Se não for... A pressão no ponto BC, você concorda comigo que da altura do reservatório até chegar aqui, a gente falou que a pressão disponível real é isso menos o que ele perde? Então, quando chegar no ponto B para ir para o ponto C, qual que é a pressão que eu vou ter aqui? É a pressão disponível no trecho anterior, tira as percas de carga, eu vou ter uma pressão disponível real, não vou? Uhum. A pressão disponível no próximo trecho é essa pressão disponível real do trecho anterior. Porque você concorda comigo que a pressão que eu tenho aqui, se ela passar por toda essa tubulação, aí a gente vai calcular a pressão que ela realmente chega aqui. É essa pressão que eu vou ter para mandar para o resto? Sim. Então, aí o cálculo vai seguir. Então, a pressão disponível do reservatório só vem no primeiro trecho. Porque depois... Vai tirando as perdas até chegar ao final. Isso, vai tirando as perdas até chegar ao final. Ah, sim. Certo? Deu para entender? Sim. Então, eu vou calcular aqui, eu vou calcular uma perca de carga, e aí eu vou deixar do mesmo jeito, e aí vocês calculam, vocês fazem o trabalho, eu quero que vocês fazem, porque igual vocês não fizeram aqui, eu quero que vocês fazem, para vocês não ir perdendo, depois de cada aula vocês fazem, né, bom, porque depois, vocês vão ver se não vai acontecer, isso acontece real, tipo, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Depois que a gente acaba isso tudo, que você vai pegar para fazer desde o começo, você esquece algumas coisas. Então, é bom cada aula vocês irem trabalhando o que a gente está fazendo de continha. Então, eu vou fazer essa primeira aqui e vocês fazem as outras. Aí, deixa eu só ver aqui quantas aulas eu tenho para a prova, para ver se vai dar para a gente terminar. Não, dá. A prova vai ser aqui. Então, ó, a aula que vem eu vou terminar, a gente vai fazer a perca de carga aqui, mas aí depois eu tenho que ensinar vocês a verificar. E isso eu queria fazer com calma, e a gente já está quase no nosso tempo aí. Então, a aula que vem, que é dia 6, eu vou ensinar vocês a verificar e vou passar para vocês fazerem um ramal para eu corrigir no dia 13. Aí, no dia 13, a gente corrige, e no dia 20, a gente faz os subramais, que são fáceis. E aí, no dia 29, vai ser a prova. No dia 27, a gente faz uma revisão. No dia 29 é a prova. Beleza? Queria fazer hoje, mas é grande, né? Esse trem é muito doido. Falei que ia ser fritação.
Beleza, então. Então, a pressão disponível, igual a gente viu aqui, é essa que que eu mostrei para vocês aqui. Tá chovendo aqui, velho. Pera aí. Aí, então, aqui, a pressão, agora a perca de carga. Perca de carga. Pressão disponível, eu expliquei para vocês. Nessa figura aqui, ó, a pressão disponível é 4 metros, até no ramal, por exemplo, é 4 metros mais 2 mais 3, entendeu? É a diferença da altura. Então, é 4 mais 2 mais 3. Então, a pressão disponível é 9. Que é só a diferença de altura do fim do reservatório até o ponto B. Eu fiz um slide aqui, bom que vocês têm essa aqui também. E agora a perca de carga. A fórmula é essa. Por isso que eu falei para vocês comprar aquela calculadora. Sério, compra aquela calculadora. Porque jogar isso aqui, ó, elevado a menos 4,75, não é difícil, aquela calculadora. É sério, naquela calculadora você só vai digitar elevado menos 4,75. Agora, nessa calculadora aqui, inclusive eu falei que ia fazer com vocês, eu vou ter que ir ali pegar minha calculadora. Não tem essa... Ah, não, tem aqui. Elevado a... Deixa eu ver se dá certo aqui. 5 elevado a menos 4,75. Dá certo. Esse XY aqui, vocês estão vendo? Uhum. Quer dizer o quê? O seu valor elevado, aí você abre parênteses, você põe menos 4,75. Aí ele dá certo. Beleza? Mas na calculadora científica é bom para não ficar esse resultado aqui, ó. Quando dá isso aqui, ó, E menos 7, quer dizer que tem 7 zeros antes aqui da vírgula. É 0,0006666, entendeu? Então, aquela calculadora, sério, vocês podiam comprar para a gente falar a aula que vem, para eu mostrar para vocês como que usa, que vai ser muito difícil vocês fazerem o trabalho sem ela, por causa disso aqui, ó. Entendeu? Uhum. Beleza, então, perca de carga. A perca de carga também é dividida em duas, a unitária e a total. A unitária, ela é essa forma, que é perca de carga é o J, vazão é esse Q, e o diâmetro do tubo é esse D. A vazão e o diâmetro do tubo a gente já tem, né? Não tem? Sim. Diâmetro, Sim. vazão. Então, então, é só jogar na fórmula. Por isso que eu tô falando para vocês, não é difícil, é só você jogar isso na calculadora, porque a vazão e o diâmetro a gente já tem. Então, eu vou tentar jogar aqui a primeira, segura um momento aí, que eu vou tentar fazer a fórmula no Excel, porque aí a gente já tem tudo pronto. É igual. Vamos ver se dá certo aqui. 8,69 vezes 10 elevado a 6, abre parênteses, 10 elevado a 6, fecha parênteses, vezes Q elevado a 1,75, só que tem que jogar o Q em, aqui pode ser em litros, tá vendo? Uhum. Então, a gente joga o Q, então já pode clicar aqui, elevado, aqui no Excel também é tranquilo de fazer, galera. E já sai também pronto. Ó, quando você põe o elevado em 1,75, dá certo. Vezes, agora o diâmetro em milímetros, que está escrito aqui, ó, diâmetro em milímetros. Diâmetro é 32, elevado a, abre parênteses, menos 4,75. Fecha, fecha,
Fecha. Vamos ver se deu. Deu! Bonito. E aqui eu vou perder as velocidades. Peraí, deixa eu criar o conteúdo aqui. Só limpando aquela adaptação que eu fiz aqui. E aí eu vou perder velocidade. Ah, é. Não. Limpando aqui, porque aí a gente consegue jogar a fórmula para ela já puxar para todas. Só que aqui tem que estar o valor certo que a gente colocar daquela vez. Agora eu posso colar isso aqui, que é a velocidade. Aqui, ó, agora a gente consegue fazer isso aqui. Viu? Já saiu todas. Entendi nada. Excel. Não, é porque, o que eu fiz aqui? Vocês viram que eu fiz a fórmula? Não sei se vocês já sabem mexer no Excel. Aí você viu que eu selecionei aqui, ó. Quando eu fui selecionar, aqui, ó, ele até puxa. Eu selecionei o campo da vazão e eu podia ter selecionado aqui o campo do diâmetro também, ó. Tá vendo aqui? F11, G11. Eu montei essa fórmula aqui no Excel. Assim. Aí você aperta Enter. Quando você puxa para baixo, o Excel automaticamente, ele puxa o valor, tipo assim, da vazão, só que de cá, entendeu? Então, aqui, ele puxou essa vazão e esse diâmetro. Aqui, ele puxou essa vazão e esse diâmetro. Aqui, ele puxou essa vazão e esse diâmetro. Entendeu? Isso é fórmula do Excel, só que aí eu tenho que saber mexer e uso o Excel, que é bom, né? Já puxa tudo. Mas quem não souber, é só fazer isso aqui na calculadora. Certo? Uhum. E aí, que vocês vão usar, como vocês não têm calculadora científica ainda, vocês vão usar isso aqui, ó. XY. Então, por exemplo, quando eu for fazer o 10 elevado a 6, você vai fazer o quê? 10, aí você aperta no XY, aí ele vai pôr 10 elevado ao quê? Aí você põe 6. Aí deu isso aqui. Então, quando você for fazer, igual aqui, ó, o Q elevado a 1,75. Ó, 0,9439. Então, você pega 0,9439, aí você aperta no XY, aí ele vai falar 0,9439 elevado ao quê? Aí você digita. A fórmula é 1,75. 1,75. Aí dá isso, entendeu? Mas aí esse número, como que a gente vai colocar lá para somar? Ou ainda pode pôr ele todo? Não, aí você vai anotando, né? Porque nessa calculadora aqui não dá para fazer. A calculadora científica, eu falei para vocês comprar, você já digita isso aqui, ó, de uma vez. Eu quero ensinar isso para vocês. Só que eu preciso que vocês comprem a calculadora. Vocês podem comprar para eu ensinar para vocês a aula que vem? Eu já tenho uma. Ô, Letícia, eu acho Eu também já tenho. que o pessoal sai de casa agora, você não acha, não? Porque eu acho que não é... Tipo assim, se tem outros jeitos de calcular, eu acho que, por enquanto, né, é melhor usar os outros jeitos. Só se não tiver jeito mesmo. Porque Não, assim que... Vocês não precisam ir lá comprar, não. Hoje em dia tem internet, é para isso aí, entendeu? Você não precisa sair de casa. Quem Não, quiser comprar... Mas você quer para qual aula? Porque eu entendi para a próxima aula. Sim, para a próxima aula. O que você faz? Você liga no Shopping Oi, numa lojinha, você pesquisa e fala, cara, nada tá funcionando. E como que vocês vão lá comprar? Não tem jeito. Você vai ligar e vai falar, cara, preciso da calculadora da casa, o cara entrega na sua casa. Mas quem não quiser comprar, eu vou ensinar aqui a fazer, então, já que vocês não querem. Vou ensinar aqui a fazer. Eu acho que não é questão de querer, eu acho que é questão, tipo assim, de
evitar o máximo possível. Né? Igual eu sou de Ibirité, por exemplo, se eu fosse precisar, como que eu ia pedir o pessoal de Belo Horizonte vir entregar aqui? Ele não vem nem a pau. Não, você acha aí. Mas tudo bem, eu ensino, não tem problema não. É porque isso aqui ia facilitar para vocês, mas quem quiser comprar, eu ensino, tá? Quem não quiser, eu vou ensinar esse jeito aqui, que é mais difícil, mas dá para fazer. O que você vai fazer? 10 elevado a 6. Primeiro, 10xy6. Quanto que deu? 1 milhão. Você vem aqui, 1 milhão. Deu para entender aí? Uhum. 1 milhão. Agora, Q elevado a 1,75. O Q, eu sei que vocês sabem que quando é casa decimal, a gente não precisa pegar tudo se a gente arredondar, né? Uhum. Então, a gente pode pegar 0,944, arredondando 9 para 4. Então, 0,994. Então, o quê? 0,994 elevado a 1,75. Que dá 0,99, arredondando. Então, você vem aqui, 0,99. Aí você tem que ir anotando os resultados, para depois você multiplicar. E o D elevado a menos 4,75. O nosso D é 32. 32 elevado. Aí você tem que abrir parêntese quando você for pôr um menos. Para ele não desconfigurar o menos com 4,75. Entender? Deu para entender? Uhum. Entendeu? Isso aqui. Como isso aqui, a gente não está na outra calculadora, o que você faz? Esse valor, ele é esse valor aqui, não é? Então, sem sair da calculadora, você já coloca vezes e joga esses outros que você tem aqui, ó. Aí você vai estar multiplicando ele, que é muito complicado para a gente anotar. Quando você aperta vezes, aí você multiplica por isso aqui. Então, ó, deu aquele valor do D, que é bem estranho. Você aperta vezes, aqui, ó, vezes, já apertei, aí você coloca 8,69 vezes de novo 1 milhão vezes 0,99. Então, deu 0,61, arredondando. Aqui na fórmula do meu Excel, deu? Deu? 0,55. Por quê? Porque o Excel, ele considera esse número total, tá vendo? Uhum. Por isso que é muito interessante fazer no Excel, por isso que empresa trabalha com Excel, porque é mais exato. Mas é pouca diferença, não tem problema aí. Se vocês fizerem igual deu 0,61, aí você usa o 0,61. Beleza? Beleza. Aí no meu deu isso aqui, porque ele jogou esse valor completão aqui, ó. Então dá mais exato. Mas é isso aí mesmo. Então, é assim que calcula. Alguém tem dúvida de como calcula aqui na calculadora? Não. Não? Essa é a calculadora do computador mesmo. Você tem que selecionar aqui científica. Aqui, ó, padrão, que é a que abre, né? Quando você abre, ela é essa. Aí você coloca científica, que ela vai desse XY aqui. Então, beleza. Então, aí aqui, a gente calculou. Isso aqui é porque no Excel, quando você faz uma fórmula e puxa, ela já manda a fórmula para todos, igual eu falei, usando valores de cada uma das linhas aqui, ó. Essa linha, ela usou esses. Então, tá tudo certo aqui. E aí, essa é a perca de carga unitária, que é a perca de carga dessa expressão. Depois, a gente tem que calcular a perca de carga total. O que é a total? É a unitária vezes o comprimento total. Então, é aqui que a gente vai usar
o comprimento total que a gente achou que eu falei para vocês. Então, a perca de carga é igual a perca unitária vezes a total, que deu 7,98, certo? Então, a unitária vezes o comprimento total, tá aqui no slide, ó. Aqui no slide tem o passo a passo de tudo que a gente está fazendo, para vocês não se perderem. Quando vocês pegarem, vai dar para acompanhar. Então, quando a gente joga aqui, essa aqui é a perca de carga total. Qual que é a pressão disponível que eu vou ter? 10 menos a perca de carga. Então, a pressão disponível que eu vou ter é essa aqui. Então, qual que é a pressão disponível desse trecho? É o comprimento Tá perdido? real. É o comprimento real menos o equivalente. Não, o que eu expliquei para vocês aqui, ó, que do trecho AB, a pressão disponível é a altura do reservatório, mas no trecho BC, a pressão disponível vai ser a pressão disponível do trecho anterior. Sim. Certo? 2,51. Então, esse 2,51 vai descer para cá. Aí, aqui, a gente faz a mesma coisa. Pega a perca de carga unitária vezes o comprimento total. Qual que é a pressão disponível? É menos a total, a perca de carga. O que aconteceu aqui? Deu negativo. Deu negativo, não pode. E essa é a parte que eu vou explicar na próxima aula. Beleza? Beleza. Quando você jogar, isso pode acontecer no meio do cálculo. Inclusive, eu fiz pensando de dar mesmo, para vocês entenderem que se a pressão do reservatório não deu, o que a gente pode fazer? Igual eu expliquei lá no começo para vocês. Tem como a gente aumentar a altura do reservatório, que vocês viram aqui que é importante a altura do reservatório. Tem como a gente aumentar o diâmetro de tubulação, tem como a gente colocar uma bomba. Então, tem várias formas. Outra coisa que a gente pode fazer, jogar o reservatório para cá. Que aí, o que acontece? Eu vou ter a altura do reservatório tanto para cá quanto para cá, concorda? Diminuir a distância também, perda, né? Isso. Então, tipo, é no cálculo que a gente vê o que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente, igual eu falei para vocês, vou colocar esse reservatório aqui, porque esse vai ser o pré-escolhido, que você tem que pré-escolher para você ter essa altura. Entendeu? Sim. Só que, se acontecer pressão negativa, não tem pressão lá. Então, você tem que fazer alguma coisa. Aí, na próxima aula, eu vou explicar para vocês essa parte, como que a gente pensa isso, se der negativo, que é a parte mais importante, né, na verdade, do cálculo hidráulico, é a pressão. Se der negativo, o que a gente pode fazer para isso? E qual que é a melhor solução? Vão ter várias soluções para esse projeto aqui. Mas aí a gente vai pensar qual que é a melhor, certo? E aí, quando a gente acabar, aí às vezes vai mudar esse diâmetro, vai mudar muita coisa. Quando a gente acabar, aí eu vou passar para vocês calcular o ramal, aula que vem, tá? Aí essa era a atividade valendo 5 pontos, mas aí eu passo a aula que vem, porque a gente não conseguiu terminar hoje. Beleza? Aí eu vou só deixar... Só terminando a perca de carga, é a unitária vezes o comprimento total. Aí a disponível é igual a disponível menos esse. Tudo negativo, tá vendo? Ó, perca de carga do trecho agora DE é igual a unitária, que é o que está nesse slide aqui, ó. Perca de carga unitária vezes o comprimento total. Então, unitária vezes comprimento total. Aí, a pressão disponível é... Ops, aí essa aqui é a de cá, né? Do próximo trecho. Então,
Não esquecem, a de real do trecho anterior é a disponível no próximo trecho, por causa do ponto. E aí, essa aqui é igual essa menos a perca de carga total. Certo? Certo. Então é isso. Certo. Alguém tem alguma dúvida para a gente não ir para a próxima aula sem dúvida? Dá para matar agora? Ou vocês estão tranquilos? Não, tranquilo. Tranquilo. Vê essa aula de novo, ou pelo menos essa parte final que vocês acharam mais difícil, depois, para vocês virem para a próxima aula fresquinho na mente, para a gente conseguir fazer essa verificação, que aí a gente vai fechar essa parte aqui, e aí vocês vão fazer sozinhos ramais aqui depois, tá vendo? Eu até deixei aqui, ó, ramal. São 5 ramal só, né? Vai ser petitinho também, assim, ó. Mas aí vocês vão fazer sozinho. Inclusive, eu tô querendo jogar mais ponto aí. Eu tô querendo jogar 10, mas eu tô esperando uma resposta da coordenação. Por enquanto, é 5 pontos, mas se a coordenação me permitir essa semana, vai valer 10, tá? Essa atividade da aula que vem. Beleza? Beleza. Então, beleza. Até a próxima aula, quarta-feira. Qualquer dúvida, se alguém estiver estudando, pode me ligar, pode mandar o WhatsApp que eu ajudo, tá? Tudo bem. Certo. Então, beleza. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.